Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo. Sinta-se acolhido. Bom, no estudo anterior nós estivemos a falar acerca das descrições. Estivemos ver acerca de algumas descrições que da Nova Jerusalém, da cidade na qual Deus foi preparar para nós, na qual Jesus Cristo disse que voltaria, que ia preparar essa cidade e voltaria a nos buscar. Neste caso, hoje temos como pano de fundo o tema de hoje. Vamos falar acerca do destino dos ímpios, porque nós lá vimos que o destino dos salvos, o destino dos remidos é na Cidade Santa. Esse é o nosso destino, a Nova Jerusalém. Então, vamos ver qual é o destino dos ímpios, ok? É o nosso estudo de hoje. Qual será o destino dos ímpios? Primeiro, para dizer que sinta-se acolhido e não se sinta intimidado. O que eu estou a querer dizer? Aqui todas as religiões eh, são bem-vindas. Não é que eu seja muito inteligente mais que você, não. Simplesmente o Espírito Santo tem usado-me para eu poder transmitir estas palavras para o nosso conhecimento. Não é que eu seja PhD, não nesse sentido. Eu sou um evangelista, sou um missionarista neste caso, um evangelista. Então, meu objetivo principal não é me exaltar, mas sim pregar aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Tá bom? Bom, hoje temos como tema principal, como eu disse, o destino dos ímpios. Na lição anterior, nós tivemos focado no Apocalipse. Apocalipse 21. Este foi o nosso pano de fundo. Apocalipse 21. Sim, Apocalipse 21, verso 1. Hei de ler só para trazer noção daquilo que nós tivemos a tratar na lição passada. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como esposa ataviada para o seu marido. Então, na lição anterior nós tivemos a falar da cidade santa que João pôde ver nas suas visões lá em Apocalipse 21. Já hoje, e percebemos que a esta cidade santa está à espera dos remidos. Cristo foi construir esta cidade santa para poder vir nos buscar e nós moraremos lá. Todo aquele que neste caso seguir a palavra de Deus, ok? Então, todo aquele que seguir a palavra de Deus, aquele que crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ok, hoje vamos falar acerca do destino dos ímpios. O nosso destino é a Cidade Santa. E qual será o destino dos ímpios? Qual é a recompensa do pecado? Qual é a recompensa do pecado? Ok, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, neste caso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos 6. Romanos 6, verso 23. Assim diz a palavra de Deus. Romanos 6, verso 20. Deixa eu achar aqui. Romanos 6, verso 23. Assim diz a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Todo homem que comete pecado, sempre o salário é a morte. Todos nós vamos morrer, é claro. Alguns, claro que Cristo irá voltar antes de alguns morrer e esses terão o prazer de serem transformados, os santos. Então, os perdidos terão também o prazer de sentir a morte, terão que morrer. Então, todos nós vamos morrer, excepto aqueles que forem salvos e Cristo voltar a lhes encontrar ainda em perfeitas condições. Esses serão transformados em corpos de glória para estarem no céu. Mas antes que Cristo volte, todos nós vamos morrer. Por isso que todos os dias nós temos que nos arrepender, nós temos que ver qual é a conduta que a gente carrega. Porque você não sabe a que dia a morte bate à porta. Então, esse é um preparo diário, é um preparo
todos os dias que nós temos que ter como pessoas, porque o salário do pecado é a morte e nós somos pecadores, por isso nós vamos morrer. Então, que estejamos conscientes disso, ok? Então, sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, qual é a recompensa dos ímpios? Os ímpios, qual será a recompensa deles? Sabemos que a nossa recompensa está na cidade santa. Então, os ímpios, qual será a recompensa deles? O próprio livro de Apocalipse, Apocalipse 20, nos dá a resposta. Apocalipse 20, verso 14. Assim diz, Apocalipse 20, verso 14. Assim diz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ok? Essa é a recompensa dos ímpios, a segunda morte. Então, os ímpios irão passar na segunda morte. Então, qual é a primeira morte? A sua questão é, então, evangelista, qual é a primeira morte? A primeira morte é essa que nós temos aqui, a morte natural, entre aspas. Esta é a nossa primeira morte, ok? Então, a segunda morte, existem pessoas que irão passar da segunda morte, nem todos irão passar da segunda morte. O que eu estou a querer dizer? Aquele que passa da primeira morte e é justo, espera da ressurreição, ok? Aquele que morre ímpio e depois do milênio irá ressuscitar para ser julgado, voltar de novo a morrer, a queimar, a morrer. Isto é que se chama segunda morte. Então, os ímpios irão passar pela segunda morte. Os remidos, os salvos, só irão passar por uma morte, se forem a morrer. Se Cristo chegar, como eu disse, antes de nós morrermos. Então, nós iremos passar só por uma morte, esta morte natural que nós temos, ok? Já os ímpios irão passar pela segunda morte neste caso. Temos a primeira, temos a segunda morte. Isso tem que ficar bem claro. Então, os remidos irão passar pela uma só morte. Aqueles que estiverem mortos. Porque depois que Cristo vem, as campas serão abertas e as pessoas serão ressuscitadas. Todos os salvos vão ressuscitar na primeira ressurreição. E os ímpios vão esperar da segunda ressurreição. E vão ressuscitar para depois serem mortos, serem queimados junto com o diabo. Então, é neste aspecto que as coisas irão acontecer. Então, quando vai ocorrer a segunda morte? Quando vai ocorrer a segunda morte? Apocalipse 20, verso 6 verso 6 verso 9 a 14. Lá temos a resposta. É só depois ler, verso 9 a 14. Depois do milênio. A segunda morte vai acontecer depois do milênio, como eu disse aqui. Depois dos 1000 anos. Aí vai acontecer a segunda morte. Ok? Vai acontecer a segunda morte. Então, até que ponto o pecado será destruído? Até que ponto o pecado será destruído? Será que na cidade santa haverá pecado? Na cidade santa haverá pecado? Qual é a finalidade total dos ímpios? Até que ponto a impiedade será destruída no total? Então, nós temos a resposta dessa questão e mais outras na Bíblia, ok? Nós temos que nos basear só na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Se um dia desses eu for a dizer algo que não consta na palavra de Deus, coloque nos comentários. Coloque nos comentários que, olha, evangelista ou missionário, algo assim, não está na palavra de Deus. E eu aí irei retificar algumas coisas, porque nós somos humanos, às vezes cometemos alguns equívocos, mas o importante é que reconheçamos e abandonemos o que temos como erro. Então, Melequias 4, do verso 1 a 3. Melequias 4, verso 1 a 3. Até que ponto o pecado será destruído? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que
temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e sairás e crescereis como os benzeiros de cavadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naqueles dias, que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então os ímpios serão destruídos completamente. Eles se tornarão em cinzas, ok? Os ímpios se tornarão em cinzas. Então, este é algo que nós temos que ter em mente. É uma coisa que nós temos que ter certeza dia após dia, ok? Que os ímpios serão destruídos completamente, ok? Nós podemos nos questionar quando que isso irá acontecer. Bem simples. Lembras da parábola de Mateus 13, verso... Ok, Mateus 13. A parábola do joio e o trigo. Então, nós, hoje em dia, não temos a capacidade de poder discernir o joio do trigo. Ok? É uma coisa que nós temos que ter em mente. O que isso tem a dizer? Os ímpios estão no mesmo lugar com os bons. Neste caso, a ceifa, a colheita será feita nos finais dos tempos. Agora, nós temos que viver uma particularidade. O que eu estou a querer dizer nisso? Você tem que viver na santidade e não espera do outro também estar na santidade, porque o joio e o trigo devem crescer juntos. Neste caso, a parábola do joio e trigo nos mostra bem claro que o joio e o trigo vão crescer juntos. Então, há de chegar um momento em que Jesus Cristo, lá no final, o cefeiro irá levar a sua foice e irá colher o trigo e irá queimar o joio. Neste caso, não somos nós que temos a capacidade de discernir o joio do trigo. Não, nós só podemos crescer junto, o joio e o trigo, ok? Então, qual será o tempo da destruição disso? A resposta encontra-se em Mateus 13, 39, nos fins dos tempos, ok? Nos fins dos tempos haverá destruição total e o fim dos tempos está mais próximo. Então tem que ter um preparo diário. Dia após dia, prepare-se, porque Jesus Cristo está a voltar e a colheita vai acontecer. Ok? A colheita vai acontecer. Então, segundo esta parábola, para onde vão os justos? Para onde irá a boa semente? Mateus 13, verso 40, nos deixa bem claro que os salvos estarão com Cristo. Virão ao reino. A Bíblia diz que, bendito filhos do meu Pai, vinde ao reino. Então, estarão no reino. Qual será o reino? Aquele que nós tivemos aqui a falar, lá na Cidade Santa. Essa é a grande promessa que nós temos. Então, os ímpios serão destruídos, sim. Terá uma finalidade para os ímpios. A diferença entre os ímpios, a diferença entre os ímpios e os justos, a diferença existente nas sortes, aliás, entre o justo e o ímpio, é que o ímpio vai à morte eterna e o justo vai à vida eterna. Essa é a diferença entre o ímpio e o justo nos finais dos tempos. Os ímpios vão à morte eterna e os salvos vão à vida eterna. Ok? Então, temos que ter essa certeza, temos que ter esse ânimo dia após dia. Então, vamos viver na santidade, vamos ser retos aos olhos de Deus, para podermos contemplar as maravilhas que a Bíblia nos mostra. Ok? Os ímpios vão ter uma destruição total, depois do milênio neste caso. Nos finais dos tempos, haverá uma destruição total. Estas dores, estas angústias, essas perdas vão acabar depois do milênio. Não se preocupe. Esta terra será purificada, será lavada pelo fogo, como nós podemos perceber lá nas lições anteriores, ok? Então, para fecharmos, vamos ver um texto aqui, um texto que eu gostaria de deixar aqui, um texto de reflexão no estudo de hoje. Eu gostaria de brindar-nos com esse texto de reflexão. Deixa eu procurar aqui. Tiago, o texto está em Tiago, ok? Encontra-se no livro de Tiago 4, verso 7. O que diz Tiago 4, verso 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus,
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti do diabo, pois ele fugirá de vós. Então, o diabo foge da nossa presença quando nós nos sujeitamos a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É servir a Deus, acreditar em Deus, cumprir com o que Deus fala. Fazer a vontade de Deus. Se nós formos a fazer a vontade de Deus, o diabo aparta-se de nós, foge. Não tem como, não tem um campo. Então nós temos que ter esta certeza de que se formos a nos sujeitar a Deus, o diabo irá fugir de nós. Então, vamos nos sujeitar a Deus. O destino dos ímpios é a morte eterna. Vamos nos sujeitar a Deus. Que todos os dias ao amanhecer você seja um tropeço para o diabo e não seja uma vitória para o diabo, seja um tropeço. Só de você amanhecer o diabo ficar irritado. Então, vamos fazer o correto. Nunca é tarde. Então, o estudo de hoje termina aqui, deixando este apelo de devemos nos sujeitar a Deus. Assim o diabo irá fugir de nós. Tiago 4, verso 7. Vamos nos sujeitar a Deus para que o diabo fuja de nós. Então, a próxima lição é a lição número 8, que temos como o tema o pecado e o seu maravilhoso remédio. O pecado e o seu maravilhoso remédio. Vamos falar do pecado e qual é o remédio do pecado. Então, paro aqui, graça e paz dou. Em nome de Jesus, nos encontramos na próxima lição número 8. Graça e paz.